Olá, meu nome é Plug Pepper, sou um robô humanoide e faço parte da equipe Pluginbot. Sejam todos bem-vindos a mais uma sessão de entrevistas do estúdio Equipotel by Revista Hotéis. Depois do término da entrevista, venha tirar uma foto comigo. Dando prosseguimento às entrevistas que nós estamos realizando aqui no estúdio Equipotel by Revista Hotéis, diretamente do Expo São Paulo, ao meu lado está Thomas Michaelis. Ele é CEO e fundador da Michaelis Arquitetos Associados, um dos mais renomados escritórios de arquitetura do Brasil, com mais de 130 hotéis projetados. Vamos lá, Thomas, como foi que você entrou na arquitetura? Foi uma necessidade, foi vocação? Como é que surgiu a arquitetura na sua vida? Pois é, Edgar, assim, eu nem sei te precisar, mas eu sempre fui uma criança muito curiosa. Eu acho que a curiosidade, ela é uma coisa que faz parte da profissão. Então eu desmontava a coisa, montava, aí quando montava faltava um parafuso e aí eu voltava a desmontar. Então eu sempre fui uma pessoa muito interessada nos assuntos e acho que isso acabou me levando. Eu não tenho nenhum familiar que seja arquiteto e um belo dia resolvi que aquilo fazia parte da minha essência. Eu gostava muito de desenhar, ainda gosto, né? Desenho é uma ferramenta incrível. Aliás, é a ferramenta que movimenta os nossos projetos. E na verdade aquilo foi indo. Eu prestei para arquitetura, entrei e estou aqui, direto. Você se formou quando e onde? Edgar, olha, eu me formei na Faculdade de Santos. Quando eu não me lembro bem, mas já fazem os seus 35, 40 anos. Aliás, fazem bem os 40 anos, sim, que eu me formei. E eu morei lá no Guarujá, uma época, bem no começo da faculdade, era uma época maravilhosa, mas eu comecei a trabalhar a partir do segundo ano de faculdade e nunca mais parei. Então eu fiz estágio com meus professores, com a Cristina de Castro Melo, com o Gilberto Salvador, assim, foi onde eu aprendi muito, talvez muito mais do que a própria escola, mas eu, a partir de então, entrei na arquitetura, assim, mergulhei de cabeça. Eu subia e descia todo dia para Santos, né? Descia para Santos, voltava para São Paulo, era só meio período a escola. Então, a faculdade, eu comecei a trabalhar de muito cedo, assim, o que foi muito bom. Agora, como é que foi que você se enveredou no segmento hoteleiro? É verdade que você já tem mais de 130 projetos? É verdade, é verdade. Eu tenho mais de 130, realmente eu não sei mais a quantidade de hotéis que a gente fez. Eu me enveredei, eu fiz muitos outros projetos antes de começar o projeto de enveredar pelo projeto da hotelaria. Fiz muitas casas, assim, né? Eu acho que o arquiteto começa muito fazendo trabalho residencial, o que deu bastante base de projeto para nós, e a gente fez muitos projetos variados. Talvez dentro dessa gama de curiosidade que sempre me movimentou, essa vontade, né? Eu acabei fazendo projetos mais diversos possíveis, assim, o que sempre foi uma grande escola, né? O projeto que você desenvolve, você vai sempre de corpo e alma, né? E você acaba aprendendo muita coisa. Se você vai fazer o projeto de uma cafeteria, você vai começar a entender de café. Você vai saber que precisa ter água filtrada, que o café tem aquela propriedade. E aí, se você vai fazer um projeto de uma residência, você precisa conhecer as pessoas que vão utilizar a residência. As residências me trouxeram uma experiência pessoal muito interessante, porque você entra no âmago das famílias e das vontades das pessoas, né? E aquilo foi uma grande escola de projeto, quer dizer, aquilo me trouxe um conteúdo e me trouxe a bagagem técnica. Eu sempre fui muito ligado a como transmitir esses projetos tecnicamente, né? Como é que eles se transformam no desenho e vão para uma obra, por exemplo, né? E tudo isso sempre me fomentou, e especialmente a hotelaria foi uma ocasião que eu fiz um projeto para o Antônio Cetim, há muitos anos atrás. Era um prédio dificílimo, que a gente projetou para ele, onde já existia toda a fundação de um prédio e a gente precisava fazer outro prédio usando a mesma fundação. E aquilo virou um residencial. Eu me lembro que talvez até tenha sido o momento onde o próprio Antônio enveredou pela hotelaria
e a gente fez um residencial com serviço, isso há muito tempo atrás. A partir de então, o segundo projeto hoteleiro foi um Ibis, que era o antigo Fórmula 1. Fórmula 1, mas chegou no Brasil chamando Etap. Sim. Eu fui para a França aprender como é que funcionava o hotel lá e trouxe. Esse foi na Estação Paraíso do metrô? Esse foi na Estação Paraíso do metrô. Eu lembro que eu entreguei esse projeto no dia 24 de dezembro, mas eu não lembro que ano que foi, faz uns 30 anos mais ou menos. E a gente desenhou super rápido, esse projeto foi para a França, o pessoal aprovou e a gente foi lá, aprendeu toda a correlação de espaços, de tamanho de lobby, trouxe para cá e, para nossa surpresa, esse hotel, ele bombou. Então todos os espaços sociais que a gente tinha projetado com parâmetros franceses, eles estavam assim abaixo do tamanho que era necessário aqui no Brasil. Assim, eu lembro de uma foto inicial desse hotel, pareceu que estavam distribuindo algum brinde no lobby, porque a fila dava volta no quarteirão, era uma coisa impressionante. A partir daí que a gente começou a entender nessa questão das tropicalizações, como os espaços são diferentes, porque as demandas nos outros países são diferentes da demanda brasileira. E foi aí que eu fui picado por esse assunto. O bichinho entrou na veia e aí foi. Não saiu mais. Não saiu mais. Thomas, desses mais de 130 projetos hoteleiros que você desenvolveu, tem algum especial que você fala, olha, esse pela dificuldade, pela concepção, eu elejo entre os 5? Existe? Existe, mas eu acho que assim, na verdade, cada projeto tem uma história e cada momento que ele foi feito também tem uma história. É óbvio que hoje, com tantos anos de experiência, a gente encara desafios maiores. A gente tem projeto, por exemplo, que foi feito no Peru, onde tem terremoto, então todo o desenvolvimento foi super interessante. Esses projetos da América do Sul foram interessantes, tanto na Argentina, como no Peru, como no Chile. São projetos onde a gente aprendeu a questão de segurança, de rota de fuga quando acontece um terremoto. A questão estrutural é muito interessante, como é que eles calculam esses prédios todos, como nossos hotéis que projetamos passaram por esse crivo estrutural. Então, assim, a gente tem muita experiência, mas cada hotel é uma história. É difícil de dizer o que é mais legal. Se você disser hoje, os últimos projetos que a gente vem fazendo, eles têm, óbvio, um acúmulo muito maior das experiências que a gente passou. Então, os desafios são maiores, mas antes, com menos experiência, a gente também tinha um desafio muito grande, até era difícil projetar. E hoje em dia a gente tem uma certa facilidade, porque a gente já viu muita história acontecer. Mas cada projeto é um projeto novo. Eu sei que é meio querendo fazer com que todo mundo entenda que todos os projetos que a gente projetou foram bons, mas a verdade é essa mesmo. Assim, cada um tem uma história. Se eu olho um projeto que a gente fez, o próprio Ibis Budget, que foi o primeiro, eu acho muito legal aquele projeto ainda. E se eu pensar no que foi difícil fazer aquele projeto, naquela época foi super difícil. Ele está lá em pé, funcionando. Isso que para nós é super importante. Então, os últimos, sem dúvida, foram desafios gigantescos, né? Mas todos eles a gente ama de paixão, assim. E antigamente você fazia todos os projetos na base da prancheta, na base do papel. Hoje você tem programas de realidade virtual aumentada, terceira dimensão. Hoje facilitou bastante, né? O projeto que você concebe, né? A tecnologia. Edgar, facilitou. Por outro lado é o seguinte, né? Se você imaginar que o desenho, eu falo muito isso no meu escritório, né? A gente tem o poder da ferramenta do desenho. Você desenhar com uma caneta em cima de um papel manteiga, ou você desenhar num iPad, só mudou a ferramenta, mas o poder do desenho continua o mesmo. Então, assim, é uma coisa que eu bato muito na minha equipe, bato no bom sentido, né? O tempo todo eu estou fomentando isso, da importância que tem o desenho na questão estrutural, na questão dinâmica das pessoas, né? Porque a gente não pode esquecer que o projeto de um hotel ou de uma casa, ele tem um final, são para pessoas que a gente projeta. Então a gente não deve perder nunca essa dinâmica. Então o projeto, as ferramentas de hoje em dia facilitam muito,
sem dúvida, mas assim, a experiência e a expertise do arquiteto acontece em cima de qualquer ferramenta. Em cima de expertise, de onde você busca inspiração? Porque 130 projetos, haja inspiração. Como é que você faz para ter tanta inspiração? Olha, Edgar, eu acho que é uma coisa tão automática, assim, eu só não lembro do que eu sonho. Mas assim, até a hora que eu vou dormir é hotel e a hora que eu acordo é hotel. Assim, eu não sei se durante o sonho eu também sonho com hotel, mas é muito automático. Assim, a inspiração vem na percepção de todas as coisas, né? Você pode, sei lá, pode cozinhar, pode tocar um instrumento, pode assistir um filme. Eu acho que uma vez que a sua mente está aberta, essa biblioteca que alimenta a inspiração, ela vem do fato de você estar vivo e estar se alimentando de tudo que acontece no mundo. Então eu acho isso super importante, é uma coisa que eu estou sempre aberto e até me surpreendo dos 130 hotéis, como é fazer 130 hotéis um diferente do outro. E cada vez que a gente senta, é incrível como um sai diferente do outro. Agora, me diz uma coisa, Thomas, quando você faz um projeto, o que você leva em consideração, o que esses projetos buscam traduzir? Funcionalidade, conforto, comodidade. Existe aquele famoso projeto que às vezes é engessado dentro que nem você trabalha muito com a Accor, que é um projeto francês, você tem que tropicalizá-lo. Como é que você busca traduzir isso para os seus projetos? Eu acho que são muitos parâmetros que fazem parte desse processo, né? Não só o parâmetro legal, de terreno, de localização, mas sim, a parte funcional é bastante importante, né? O hotel, ele vive disso, né? Se você fazer um hotel que não funciona, ele pode ser lindo, mas assim, operacionalmente, se ele der prejuízo, esse projeto não vale. Sim. Então, para nós, a questão funcional é super importante. Obviamente, cada rede tem a sua maneira diferente de trabalhar, isso é muito legal mesmo. Mas a gente se preocupa, obviamente, com a qualidade dos espaços internos, né? O nosso escritório ele faz os dois projetos, o projeto de interiores e de arquitetura. O projeto de arquitetura nasceu primeiro e a gente, há um bom tempo, vem fazendo, mais de 20 anos, vem fazendo projeto de interiores, e a gente entende que os dois projetos, nascendo dentro da mesma casa, funcionam muito bem. E é o que a gente vem fazendo. E a gente percebe uma sinergia muito grande entre um projeto de interiores e um projeto de arquitetura. Então a gente obedece sim, quer dizer, talvez o mote maior seja a questão funcional, mas a gente está super ligado na estética, está super ligado na tecnologia, está super ligado nos materiais, naquilo que a gente quer transmitir com o hotel, né? Um hotel de luxo tem uma cara, um hotel econômico tem outra cara, tanto internamente como externamente, né? A arquitetura hoteleira ela é super dinâmica, talvez seja uma das coisas que me faz apaixonar, porque o hotel tem que estar mudando o tempo todo. A cada minuto no mundo é inaugurado um hotel diferente do outro. Em relação à hotelaria, Thomas, como é que você está analisando a retomada da hotelaria? Já chegou, tem alguns projetos seus que estavam esperando o melhor momento para literalmente tirar da gaveta e começar a executar. Que análise você faz da retomada da hotelaria? Acho que a hotelaria sofreu muito, sem dúvida. Nosso escritório ele é uma espécie de termômetro, né? Porque a gente faz projeto, então a gente vem antes das realizações, né? Então o escritório ele se ajustou para a pandemia, os projetos foram menores, mas a gente nunca parou. Como é que a gente está vendo o mercado? De uma maneira muito positiva. De um lado, nós estamos com muitos projetos no pipeline, novos projetos, tanto greenfield como reformas, mas que elas, principalmente greenfield, se a gente imaginar que um hotel projetando hoje, ele vai estar em operação daqui a 3 anos. Certo. Então, entre fazer projeto, construção, pré-operação, enfim, tudo que envolve o primeiro dia de uma operação, 3 anos, 2 anos e meio é um tempo bastante interessante para isso. Então, o que a gente percebe? Que as pessoas estão bastante otimistas, porque daqui 2 anos e meio, 3 anos, esse mercado que ficou estagnado ao longo da pandemia, né, a gente pode ver agora, não tem mais lugar em lugar nenhum. Se quiser passar o final do ano
em algum hotel, é impossível. Então, acho que isso é uma verdade muito positiva, né? Assim, eu acho que todo o mercado hoteleiro, como o mercado de turismo, né? Você pensar as passagens de avião, os voos, os hotéis de turismo, os hotéis de negócios estão todos indo super bem, assim. Então eu vejo de uma maneira muito positiva. A gente dentro do escritório sempre foi muito otimista, né? Fizemos todos os trabalhos para nós sempre foram muito importantes. Ele pode ser de uma portaria a um hotel inteiro, a gente sempre vai ter a mesma dedicação. Eu falo que particularmente a minha vida no escritório é uma vida que discute em algum momento uma cor de um sofá, um layout, e ele pode no minuto seguinte eu estou discutindo uma fachada de um hotel de 300 chaves, discutindo toda a parte técnica, toda a parte de fachadas e tudo que vocês podem imaginar. Então, dentro do escritório, essa vida que permeia entre esses universos de interiores e arquitetura é uma coisa que nos alimenta. Hoje, Thomas, existe muita preocupação na hotelaria em relação à sustentabilidade. Você coloca reuso de águas, economia de energia, jardins verticais. Tudo isso aí você leva em consideração no desenvolvimento dos projetos hoteleiros seu, né? Sim, eu acho que a gente percebe muito esse viés, não só na questão técnica, né, onde você tem o reuso da água, você tem aquecimento da água através do sol, a própria geração de energia solar, né, não diretamente utilizada para o hotel, mas através de algum intercâmbio com a concessionária. Então existe, na questão arquitetônica, existe uma preocupação bastante grande na concepção dos hotéis, nos materiais que a gente usa, materiais reciclados, e na questão do design de interiores também, né? Assim, você vê, talvez até nos produtos mais econômicos, a reciclagem de materiais, que é muito legal, né? Quer dizer, você usar uma bobina de fio que era usado, que era jogada fora, aquilo de repente vira uma mesa. Então, esse tipo de trabalho que tem uma necessidade intelectual muito grande de produzir esse tipo de coisa, é muito legal. Quer dizer, eu vejo uma necessidade eminente e acho que as redes todas estão muito alinhadas com essa nova perspectiva. E finalizando nossa entrevista, Thomas, que conselho você daria para quem quer investir no hotel? Contrata um bom arquiteto, esse é o conselho básico, nunca vai pelo mais barato, contrata alguém que realmente entenda a funcionalidade, a sustentabilidade, porque muitas pessoas às vezes vê o preço e não vê que realmente se adequa. Qual o conselho que você dá para quem está nos assistindo, que quer investir na hotelaria e quer construir um hotel? Bom, obviamente eu vou puxar a sardinha para minha brasa, sem dúvida. Quer dizer, eu olho hoje, não é nem a questão, eu olho a minha pessoa como profissional há 20 anos atrás e eu olho ela hoje, ela tem uma bagagem que só o tempo trouxe para ela. Então, e a gente se utiliza muito dessa bagagem, é importante mesmo. Eu também comecei, quer dizer, não estou querendo incentivar, quero fomentar. Existem muitos arquitetos muito talentosos, acho que tudo isso tem que acontecer, mas sem dúvida, o projeto de arquitetura em si, como de interiores, acho que exige sim a necessidade de uma contratação de pessoas que têm mais especialidade, até porque o investimento é bastante alto. E se você erra nisso, você pensar num hotel de 30, 40 milhões de investimento, ele é eterno. Certo. Então se ele tem que nascer certo para se manter certo. Maravilha, falou diretamente do Estúdio Equipotel, bairro Revista Hotéis, aqui do Expo São Paulo, Thomas Michaelis, CEO e fundador da Michaelis Arquiteto Associado, que simplesmente já projetou mais de 130 hotéis no Brasil. Muitíssimo obrigado, Thomas, pela verdadeira aula de arquitetura que você nos deu. Muito obrigado. Edgar, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e o que você faz aí com a tua equipe é maravilhoso. Parabéns. Maravilha, obrigado.